Eita, boa noite a todos. Vamos aqui para o nosso devocional noturno. Elizabeth Guilhermina aqui com vocês. E eu vim trazer para vocês o meu devocional, que passa a ser nosso, né? Porque eu venho transmitir aqui para vocês. Eu hoje já li sobre esse capítulo, né? O capítulo de Zacarias. Capítulo 8 de Zacarias, versículo 6, foi o que eu anotei aqui para trazer para vocês, tá bom? Eu não vou ler o capítulo todo, como vocês sabem. Eu não estou lendo mais o capítulo todo, mas eu estou com a Bíblia aqui em mãos, tá? Minha Bíblia está aqui. E eu vou ler o versículo para vocês. O versículo de Zacarias. Na minha Bíblia aqui é página 1149, tá certo? 1149. Deixa eu abrir aqui na página. Zacarias. Começa na página, minha Bíblia começa na página 1149. Mas você vai folheando e vai lá no capítulo 8, que vai falar sobre bênçãos prometidas, né? No capítulo 8 do livro de Zacarias. Eu já li esse livro. Hoje fiz tanta coisa, assisti filme à tarde. E aí parei um pouco, aí fui fazer outra coisa, aí li um pedaço da palavra de Deus, né? E aí fiz a anotação do dia de hoje, sempre anoto, né? Eu sempre faço anotação. Hoje é 27 de janeiro. Então, eu fiz a anotação aqui para poder trazer para vocês o meu devocional nosso, que agora pertence a todos, tá certo? E aqui diz assim, ó, no versículo de número 6, fala assim, ó: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Olha só, aqui cada Bíblia fala de uma forma diferente, mas com o mesmo contexto, tá? Diz assim, ó, nessa outra Bíblia que eu tenho aqui, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o que eu anotei aqui é da outra minha Bíblia, que agora no momento não está aqui comigo, que diz assim, ó: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor dos Exércitos, nosso Deus, falou isso. O que eu estou chegando nesse assunto? Porque Deus, Ele usa as nossas dificuldades, todas as nossas dificuldades, Ele usa para trazer bem de alguma forma para a gente, para fazer um bem para nós. Quando nós temos dificuldade, é ali que nós devemos insistir, né, para poder a gente conseguir atingir o objetivo. Mas Deus, às vezes, Ele deixa a gente passar por essas dificuldades justamente para isso. Porque Ele tem todos os recursos para transformar a nossa situação, para que a gente venha melhorar naquilo, né? Nas nossas dificuldades. Mas olha só, no versículo 13, vou ler aqui para você, diz assim, ó: e há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como
fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção, Não temas, esforcem-se as vossas mãos. Eu tô com dificuldade para ler com esse óculos. Meu outro óculos, não sei onde eu botei, que eu já procurei, não acho. Eu sou terrível com óculos, gente. Por isso eu tenho que voltar a usar lente, né? Porque a lente a gente bota e só tira na hora de dormir, né? Que é obrigado a tirar, tem que tirar, não pode dormir com ela, né? Mas óculos para mim é um problema sério. Eu perco, eu não sei onde eu botei, eu procuro, não acho. É terrível, terrível. Aí eu peguei essezinho aqui hoje, né? De vez em quando eu tô com um óculos diferente. Mas esse aqui, o grau é menor. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade para ler. O outro já era o grau maiorzinho, né? Aí eu já fiz novo exame para fazer um novo óculos para mim. Só Deus na minha vida com esse negócio de óculos, mas vai dar tudo certo, né? Então vamos lá aqui, o que diz aqui, o que importa, né? Então Deus, ele usa as nossas dificuldades para o nosso bem, né? Ele tem todos os recursos para transformar as nossas situações, seja ela qual for, seja qual for a dificuldade que a gente esteja passando atualmente. Você entende? Então, nesse versículo de número 3 que eu li, né, diz que assim como vocês foram uma maldição, vocês serão uma bênção. Eu lembro-me sempre quando fala assim, vocês são uma bênção, eu me lembro muito do pastor, que é o pastor da minha igreja, o pastor Márcio, eu não sei o nome dele todo, mas é o pastor Márcio. Ele sempre no final da reunião, ele fala assim, posso falar uma coisa para vocês? Aí todo mundo fica atento, né? E aí ele fala, vocês são uma bênção, vão com Deus. É na despedida para a gente seguir, né? E cada um ir para sua residência. E eu acho isso muito bacana. Mas o que hoje parece impossível para nós é possível para Deus. Nós achamos que muita coisa é impossível. Eu tô com uma dificuldade imensa de aprender um negócio que depois eu vou falar para vocês, mas eu não quero falar agora, mas depois eu vou falar, tá bom? E aí eu tô com uma dificuldade, mas estou pedindo a Deus para me ajudar, porque assim, a gente tem que ser determinado, né? Tem que insistir ali para poder conseguir, né? E se não insistir, não vai chegar a lugar nenhum, não é mesmo? Tem que saber o que quer para chegar num lugar determinado. Então, o que hoje parece impossível para nós é possível para Deus, porque Ele pode transformar tudo. Deus pode transformar qualquer coisa, todas as coisas. No Salmo 107, no versículo 35, fala que transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Então entenda só, Deus ele pode operar de várias maneiras na nossa vida, independentemente de ocasiões ou de situações, de coisas que estejam acontecendo. Ele nunca muda o modo dele de transformar as pessoas, né? Deus, ele é sempre o mesmo. Por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus, toda e qualquer palavra dele. Você entende? Quando fala assim, tá dizendo assim, mesmo que isso pareça impossível para os remanescentes deste povo, ele estava falando naquela época, né? Então ele estava declarando que mesmo parecesse impossível para eles lá, para Deus não é impossível se nós orarmos e nos dedicarmos, se a gente ficar firme na fé. Então, nesse caso, está como destaque o poder de Deus. Está mostrando como destaque aí o poder de Deus para transformar situações isoladas e transformar situações difíceis, né? Situações que traz assim uma certa desilusão para a gente, né?
a gente acha, ai meu Deus, pronto, não consigo, não consigo. Mas se você persistir, orar, buscar, pedir a Deus, Ele vem e te tira dessa desolação, Ele te tira da escassez do deserto, né? E Ele pode transformar o deserto em um cenário mais produtivo, né? Um cenário cheio de provisão. Ele pode transformar o cenário trazendo provisão, né, para a gente. Então, o que nós não podemos fazer, Deus pode fazer a nossa vida transformar-se abundantemente, né? Ela crescer, mudar, ser mais brilhante, né? Ter coisas muito boas. Então, isto está dizendo que Deus, ele pode traz renovação para as nossas vidas. Tanto renovação espiritual, quanto renovação física, quanto renovação em todas as áreas da nossa vida. Nas emoções da gente, né? Eu posso dizer isso, que eu passei uma fase aí bem complicadinha com as minhas emoções. E eu melhorei bastante, porque eu persevero nas orações. Então, eu melhorei bastante. Mas eu passei uma fase muito difícil aí, mas Deus tem me conduzido, né? Tem me mostrado o caminho, porque eu oro muito, eu busco muito. Sem Deus eu não consigo. Depois que a gente conhece a Deus, né? A gente não consegue ficar sem Ele, né? A gente não consegue ficar sem Deus. Eu não consigo, gente. Eu vou dizer para vocês, não consigo mesmo. Eu posso passar o dia inteiro por exemplo, estou trabalhando, mas estou sempre lembrando, ai, Senhor, estou sempre falando com Deus, né? Nos meus pensamentos. Às vezes profiro mesmo, falo. Aí quem olha assim fala, ela está falando sozinha? Não, eu estou falando com Deus. Eu falo com Deus o tempo todo. Então, Ele transformou já as minhas emoções, que eu sou uma pessoa sensível, eu sou assim muito emotiva, né? Sou muito romântica também, sou romântica demais. Mas assim, Deus já mudou isso em mim, já transformou um pouco isso em mim, né? E aos poucos Ele vai me transformando, vai transformando a minha vida e vai mudando, onde antes eu não tinha esperanças de mudar, né, ou de alguma coisa que fosse, então Ele vem e me socorre, Ele vem e traz recursos, né? Ele não só traz recursos, mas como Ele me mostra o caminho, né? Então Deus, Ele pode fazer florescer as nossas vidas de qualquer maneira, Ele faz, né? Às vezes nós pensamos que eu não consigo, tá tudo muito cinza para mim, não estou conseguindo enxergar o que eu quero enxergar, o que eu quero realizar. Mas quando nós nos apegamos e oramos, persistimos, então Ele vem e restabelece todo o bem para a nossa vida, né? Ele vem restabelecendo, Ele vem trazendo bem-estar e Ele então vai trazendo a produtividade para a gente desenvolver, produzir, né? E levar para os outros o amor dele, né? Mostrar que Ele tem poder. O destaque nesse versículo de Zacarias, do capítulo 8, versículo 6, o destaque aqui é mostrar o poder de Deus. Quando ele diz, mesmo que isso pareça impossível para os remanescentes deste povo, isso naquela época, né? Naquela época, será impossível para mim? Ele pergunta, será impossível para mim? Se é impossível para ele, será que é impossível para mim? Então ele está declarando o poder dele, ele está falando o quanto ele pode transformar. Nada é impossível para o nosso Deus, tá certo? Então fica com esse devocional noturno nosso aqui, né, que eu sempre venho trazer para vocês agora.
Daqui até o final do ano, vou estar sempre trazendo um devocional e depois eu falo para vocês das minhas dificuldades, né? Que eu tenho um pouco de dificuldade. Acho que todos nós temos dificuldade, né? Em realizar alguma coisa, mas precisamos nos apegar cada vez mais com Deus, persistir, insistir ali, perseverar, para que esse brilho, aquilo que a gente tanto deseja, venha do jeito que Deus quer, né? E aí a gente conseguimos realizar um sonho, alguma coisa que a gente pensa ser impossível para a gente, mas o que é impossível para nós, com certeza é possível para Deus. Nada é impossível para Ele, nada. Nada é impossível para Deus, tá certo? Então, boa noite para vocês, fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandemente e que vocês continuem aqui comigo, tá certo? Dá o like, não esqueça de marcar aí na sua Bíblia com a canetinha marcadora, né? Eu sempre marco na minha Bíblia, além de marcar na minha Bíblia, eu escrevo no meu caderno, né? Eu escrevo, porque sempre que eu quero lembrar de alguma coisa, eu venho aqui no caderno. Que eu ando meio esquecidinha, essa é a verdade. Eu ando meio esquecidinha, mas eu não deixo de praticar, de ler, porque a leitura ativa os nossos neurônios. A leitura faz com que a gente desperte e aprenda, né? Quanto mais lemos, mais nós aprendemos, tá certo? Hoje em dia as pessoas gostam de ver tudo já pronto, tem preguiça de ler, mas o importante é que a gente jogar essa preguiça fora, que a preguiça não é de Deus, né? Preguiça não é de Deus. E buscar ativar o seu intelecto, buscar aprender, lendo, ouvindo a palavra, né? Isso é muito bom, porque isso motiva a gente e a gente então faz um devocional cheio de esperança, tá certo? A gente fica com o nosso coração esperançoso, na certeza que Deus é conosco e que Ele pode realizar o impossível na nossa vida. O que é impossível para nós, para Deus não é. Para Deus é possível. Ele pode todas as coisas, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe a palavra. Tchau.